Vamos lá, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Lopes, esse é o canal Direito para Concursos. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o nosso canal, inscreva-se aí, não deixe de acompanhar as aulas. Nós temos já muito conteúdo com relação a quase todas as matérias e iremos também começar a abordar as matérias de Direito Administrativo e normas da Corregedoria, brevemente, tá? Então, hoje nós temos uma aula aí importante com relação à atualização. É necessário que a gente faça aí um estudo com relação a uma atualização que veio para o Código de Processo Civil. Hoje a gente vai tratar a respeito da importância dessa atualização ou não importância, e a gente vai falar isso ao longo do vídeo. E até o final do vídeo eu vou te dizer se eu acho que é importante ou não é importante, se isso deve ou não cair na sua prova. O fato é que existe uma atualização legislativa e ela existe sim a possibilidade de ser cobrada no seu concurso público. Então, fique esperto aí ao nosso vídeo, acompanhe até o final e não deixa aí, então, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever, de comentar, também falar com seus amigos aí para eles acompanharem o nosso vídeo também, tá bom? Muito obrigado, bons estudos para você. Vamos lá então. Você que está chegando agora aí, caiu de paraquedas, não está entendendo nada do que eu estou falando, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho. O que acontece? Saiu essa lei aqui, Lei 14.195 de 2021. Inicialmente ela era uma medida provisória, no entanto essa medida provisória ela foi convertida em lei, que é essa lei aqui que estamos tratando, que é a 14.195. Bom, a lei ela trata de um outro assunto, né? Ela não trata especificamente somente aí de uma questão de processo civil, ela trata de situações um pouco mais abrangentes com relação à desburocratização, com relação a outras questões. No entanto, o que interessa para a gente, para a questão, para efeitos de concurso público, com relação a escrevente do TJ São Paulo, é especificamente o capítulo 10, que fala da racionalização processual. Racionalização processual ela vai trazer ali uma ideia, então, da questão da administração gerencial, né, de uma administração que seja mais eficiente, uma administração que torne as coisas menos burocráticas, que torne as coisas um pouquinho mais próximas da nossa realidade, mais próximas com relação à utilização de tecnologias, com utilização de realmente efeitos desburocratizantes. E o capítulo 10, no artigo 44 dessa lei, é uma lei que altera o Código de Processo Civil. O artigo 44 diz: a Lei 13.105, que é o CPC, passa a vigorar com as seguintes alterações. Olha aqui, alterações ao seu conteúdo programático. Aí você vai me perguntar, mas isso vai cair na prova? Porque eu já ouvi falar que o edital, a prova ela só pode me cobrar matérias que estavam tratando ali a respeito do edital, né, no momento que o edital foi publicado. Então, tudo que seria depois da publicação do edital, todas as alterações legislativas, alterações jurisprudenciais, após a publicação do edital, não seriam cobradas. Isso, em regra, acontece em quase todos os concursos, mas vamos tomar cuidado aqui. O que diz a sua prova de escrevente do TJ de São Paulo? Ela fala ali no anexo 3, conteúdo programático, fala toda a legislação e jurisprudência, lembrando aqui que a prova não vai mais cobrar jurisprudência. Ela fala toda a legislação deve ser cobrada, deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação deste edital. Ok? E depois o que ele fala? Legislação, isso aqui é o que eu falei, né, até agora. Aí ele fala, legislação e julgados com entrada em vigor após a publicação deste edital, que é a situação que estamos conversando agora, que estamos pensando aqui. Então, o que for após a publicação do edital de inscrições, poderão ser utilizados quando supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação da prova. Pessoal, olha aqui, toma muito cuidado aqui. Ele diz poderão. Abre ali uma margem muito grande, é muito complicado a gente trabalhar com esse tipo de margem em concurso público. Ele diz que pode ser utilizado ou pode não ser utilizado.
E é superveniente, é correto, é complementar a tópicos que já são previstos e indispensáveis, já que esse artigo ele altera ali situações, altera outros artigos que são cobrados na sua prova de escrevente. Então não tem como a gente passar batido nessa alteração legislativa. Infelizmente, a gente vai ficar aí um pouquinho com essa confusão de que pode ou não pode ser cobrado, porque ele diz que poderão ser cobrados, mas ele não diz que serão cobrados. No entanto, você que é um concurseiro que ele já é prevenido, você é um concurseiro que vai pegar e vai estudar tudo. Não tem por que deixar de passar aí por esses artigos também. Também são alterações relativamente pontuais, não é uma alteração extremamente grande. Não é nada que vai complicar aí muito o seu estudo. Se você colocar na sua mente aí que a ideia é de desburocratização, que é permitir que as tecnologias elas sejam mais inseridas ali no âmbito processual, você não vai ter dificuldade de compreender a lei, você só vai precisar ali decorar um ou outro prazo e você vai fazer ali com tranquilidade, não vai ter dificuldade nenhuma. Uma situação que a gente poderia pensar, olha, mas essa lei, ela acabou de ser publicada, ela foi publicada agora há pouco tempo. Será que ela não está, então, ainda em vacatio legis, aquele período em que ela ainda não teria vigência? Será que ela estaria nesse momento, né, e não poderia ser cobrada na prova? Não é o que a gente observa, porque o artigo 58 é o artigo que regulamenta a questão da eficácia temporal da lei. Então ele fala, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Primeiro, ela entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos. Vamos lá. Em 3 anos, ele fala quanto ao inciso 1 do caput do artigo 36. Beleza, não é a nossa situação. Vamos lembrar aqui que a gente está falando do artigo 44, que é o artigo 44 que faz alterações ao CPC. É o 44 que faz alterações. Então, 36 não entra em 3 anos. 360 dias, contados da data da publicação, quanto à parte do artigo 5º. O artigo 5º é o que altera aí um artigo da Lei 6.404. Então também não é em 360 dias. 180 dias, contado da publicação, quanto ao parágrafo 3º do artigo 8º, também não é o nosso artigo. E, inciso 4º, no primeiro dia útil do primeiro mês subsequente ao da data da sua publicação, quanto aos artigos 8º, 9º, 10º, 10, 11 e 12. Também não é. E caput do 57, também não é. Agora, atenção aqui, o inciso 5, o 5º inciso aqui, fala na data de sua publicação quanto aos demais dispositivos. É isso daqui que permite que a gente tenha certeza de que está vigente com relação ao artigo 44. Ao artigo 44 da lei, que altera, então, o CPC em algumas situações pontuais. Atenção que a lei foi publicada agora, dia 26 de agosto de 2021. Você está vendo aqui em primeira mão essa alteração. Artigo 44 da lei aqui. Olha, Lei 14.195. Lei 14.195. O seu artigo 44 é o que altera o CPC. Vamos ver, então, a respeito do que trata o 44. O artigo 44, a Lei 13.105, o CPC, passa a vigorar com as seguintes alterações. Vamos lá, quais alterações são? Primeiramente, ele altera o artigo 77. O 77 não está no edital. Não está no edital. No entanto, vamos entender aqui o artigo 77, porque ele vai ser importante também para a nossa compreensão a respeito da lei. Ela é uma lei relativamente simples, como eu estava falando, preza principalmente pela desburocratização. Vamos lá, ele altera ali o inciso 7º, fala informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Durante essa lei, durante esse artigo aqui, nós veremos que situações de citação e citações e intimações foram alteradas drasticamente. Lembrando aqui que são situações essenciais para o seu concurso
de escrevente, afinal faz parte ali da função do escrevente, faz parte da função ali da pessoa que trabalha diretamente ali no TJ, fazer ali as citações, fazer as intimações, isso é essencial para sua tarefa como escrevente e para os seus estudos também como concurseiro. Aqui o inciso 7º ele fala com relação aos dados cadastrais. É uma situação aqui muito relevante para essa lei, porque existe essa exigência de manter atualizados os dados cadastrais. Afinal, nós iremos falar a respeito de citação e intimação por meios eletrônicos. Então é necessário que haja essa atualização de dados cadastrais. Agora, finalmente, começando o nosso estudo a respeito dos artigos que têm possibilidade de cair na sua prova. Agora, vamos pensar se existe ou não possibilidade de ser cobrado esses artigos em específico. Eu acredito que exista, tá? Eu acho que tem possibilidade sim. Embora possa haver ali um questionamento posteriormente, algumas pessoas elas vão questionar, vão pedir a anulação desses artigos caso sejam cobrados na sua prova. No entanto, existe sim a possibilidade de serem cobrados. Nós temos ainda um período aí relativamente grande até a sua prova. Não sei se as provas, por exemplo, já foram formuladas, se elas já foram impressas. Caberia sim algum tipo de modificação ainda na sua prova. Então fique muito atento, fica muito alerta a esses artigos e tome muito cuidado com eles, porque pode ser um grande diferencial na sua prova caso caia uma ou duas questões a respeito desses artigos e você acerte. Fique atento às duas situações então. Artigo 231, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Aqui é aquele artigo que fala a respeito do dia do começo do prazo. Se você ainda não estudou essa matéria, você pode voltar lá para as nossas aulas. A gente tem aula tratando de processo civil e tratamos muito bem aqui, modéstia à parte, né? Nós tratamos de uma forma muito completa, né? Passamos um tempo ali razoável tratando a respeito desse assunto, eu acredito que pode te ajudar muito. O inciso 9 ele vai falar, esse inciso 9 então foi acrescentado, e ele fala que começa a contar o dia do começo do prazo, né? O dia do começo do prazo é o quinto dia útil, considera-se dia do começo do prazo o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação. Na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Vamos dizer ali que houve a citação por meio eletrônico. Houve então a citação por meio eletrônico. Aqui vamos, citação por meio eletrônico. Vamos dizer aqui que no dia X houve a confirmação do recebimento, confirmação. Somente no dia X mais 5 dias úteis, X mais 5 dias úteis, aqui lembrando que a gente não vai contar feriado, não vai contar sábado, domingo, só conta dias úteis, é que considera o dia do começo do prazo. O dia do começo do prazo. Muito cuidado aqui, é uma alteração substancial, principalmente porque você verá que a citação por meio eletrônico ela vai se tornar a regra. Por incrível que pareça, ela vai ser... A ideia da lei é que ela se torne a regra. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Beleza aqui. Se você ainda não estudou também o 238, nós já temos aulas aí a respeito dele. O parágrafo único. Parágrafo único foi acrescentado. Ele diz que a citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Temos lá o procedimento natural, é propositura. Depois faz lá a citação. Depois o réu apresenta a contestação. O que aqui a lei está criando ali é uma responsabilidade, uma obrigação ao Poder Judiciário. Lembrar aí que, então, o Poder Judiciário ele tem essa obrigatoriedade agora de realizar essa citação em até 45 dias. Até 45 dias.
uma obrigação ao Poder Judiciário. É só para a gente poder lembrar bem aí lembrar que tem tido aí grande controvérsia, grandes brigas aí, embates com relação aos poderes, e o do Poder Judiciário tem sido muito questionado pelos outros poderes, e em razão disso estão criando ali uma nova obrigação ao Poder Judiciário, que é a questão da obrigação de citar a pessoa em até 45 dias. 246, aqui ele altera uma regra, ele altera a regra da preferência que era ao correio, agora a preferência ela passa a ser o meio eletrônico. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis. Aqui temos que tomar cuidado essas duas situações. Ele será feito preferencialmente por meio eletrônico, alteração, já que antes era a regra, do correio e agora é do meio eletrônico, e o prazo é de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar. Então o juiz vai lá, determina a citação e tem aí até 2 dias úteis para ser feita a citação. Por meio do... Como que se faz essa citação? Quais são esses meios eletrônicos? Ele fala aqui, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Inicialmente, então, quem vai preencher esse banco de dados é o próprio citando. Citando aqui é a pessoa que irá ser citada. No caso, é o réu. Ele vai preencher os bancos de dados do Poder Judiciário. Ele irá, então, entregar ali um meio de endereço eletrônico. Conforme o regulamento do CNJ, isso significa aqui que ainda precisa ser regulamentado pelo CNJ. Ele não possui ainda uma eficácia plena com relação ao todo o Poder Judiciário, já que é necessário ainda que o CNJ venha e regulamente dizer como isso irá funcionar, como esse banco de dados irá funcionar, então existe essa exigência ainda. Aqui eu coloquei como que era antes, a regra era o correio, depois oficial de justiça, presencial, que era feito pelo escrivão, edital e, por último, aqui vinha o eletrônico. Era o que esses incisos aqui tratavam, eles foram revogados, todos eles foram revogados. Você verá que mais para frente iremos tratar a respeito deles, eles não foram completamente revogados. Obviamente, né, já que não podemos manter somente o meio eletrônico como forma de citação. Parágrafo 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Você verá aqui que ele também teve alteração. Antigamente dizia com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte. Agora ele não está mais tratando a respeito dessa exceção aqui. Ele somente fala que empresas públicas e privadas são obrigadas. As empresas, como de forma geral, elas são obrigadas a manter cadastro. Elas precisam manter cadastro no sistema de processos em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, como a gente já viu no CAPT. A novidade aqui é que ele retirou essa exceção das microempresas e empresas de pequeno porte. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis. Olha aqui, os cuidados que a gente precisa tomar a respeito dessa lei é porque ele insere ali pelo menos uns 3 prazos que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Ele fala que a ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação. Aqui temos agora que, subsidiariamente, se não houve a confirmação com relação ao recebimento dessa citação eletrônica, após 3 dias úteis, então tem ali 3 dias úteis para haver a confirmação. Se nesses 3 dias úteis não houver confirmação de recebimento da citação, lembre-se lá que o prazo ele começa a contar então daquela confirmação de recebimento, né? Como nós vimos aqui atrás. Vamos voltar aqui. Só para a gente ler novamente. Ele fala aqui que
conta a partir do dia seguinte, quinto dia útil seguinte à confirmação. Aqui é confirmação do recebimento. Então a confirmação do recebimento é que é o marco aqui do meio eletrônico, confirmação do recebimento. Se não tiver essa confirmação de recebimento, a ausência dele em até 3 dias úteis, então ali passaram 3 dias úteis, não houve nenhum tipo de confirmação com relação ao recebimento da citação, aí vai se utilizar dos meios tradicionais, os meios que são mais conhecidos por nós até atualmente, que é o correio, oficial de justiça, escrivão, chefe de secretaria, se o citado comparecer, e edital. São as situações que nós tínhamos anteriormente, elas ficam aqui agora como subsidiárias. Isso é, se o meio eletrônico não for efetivo, utiliza-se os outros meios. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4, aqui do anterior, as formas subsidiárias de citação, ele deverá apresentar justa causa. Tem que apresentar justa causa. Por que não conseguiu ser citado pelo meio eletrônico? O meio eletrônico agora ele é tão importante que se ele for citado de outra forma, ele vai ter que se explicar, ele vai ter que dar ali uma justa causa para dizer por que ele não conseguiu ser citado pelo meio eletrônico. Para ausência, então, ele tem que apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Ele vai ter que falar, olha, o que aconteceu com o seu endereço eletrônico? Por que você não recebeu aquilo ali? Se você está preenchido ali o seu cadastro, né? Então a ideia possivelmente, eu imagino que vai ser ali a criação de um banco de dados nacional, possivelmente, né? Regional. Não sei, isso é só um palpite, mas de qualquer forma a pessoa que estiver cadastrada ali, ela com certeza irá ter que, de tempos em tempos, estar atualizando, caso ela tenha algum tipo de modificação, já que existe uma relevância muito grande. Ele tem que apresentar, inclusive, uma justa causa, caso não tenha conseguido ser citado dessa forma. Eu acho esses parágrafos muito relevantes, tá? Muito relevantes. Parágrafo 1º C, ele diz, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal sem justa causa, se a pessoa não tiver uma justa causa para confirmar o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Olha a importância, gente, olha a importância aí do meio eletrônico. Essencial, né? Essencial. Tecnologia aí tomando conta dos processos, tomando conta aí da questão processual, a citação que é algo tão importante. Parágrafo 4º, citações por correio eletrônico, o e-mail, serão acompanhadas das orientações. Ok, perfeito. É uma novidade, é necessário que venham com as orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Isso aqui significa dizer que ele vai te mandar ali, você vai ter que ter um código que te identifique para que alguém acabe não recebendo o e-mail por você, acabe não recebendo ali a citação por você, acabe te comprometendo de alguma forma, poderia te prejudicar. Agora, como a gente falou lá das microempresas, existe uma situação específica com relação a micro e pequena empresa. Embora elas não estejam mais lá na exceção, já que elas estavam como exceção anteriormente, com relação à possibilidade de estar integrando o cadastro de banco de dados, agora elas não são mais exceção. No entanto, ele fala aqui, somente se sujeitam àquela multa, né, aquela ato atentatório à dignidade da justiça, quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Esse RedeSim é uma situação do governo federal, né, um programa do governo federal para permitir também desburocratização na criação das empresas. Então, se a microempresa e pequena empresa tiver o cadastro ali, tiver o endereço eletrônico ali, cadastrado no RedeSim, não é possível que seja aplicada a multa caso ela não responda. No entanto, se ela não possuir o endereço eletrônico lá, aí sim ela se sujeita a essa multa. Ela se sujeita a essa multa se ela não possuir
esse endereço eletrônico. Aqui não fala, por exemplo, se ela não responder, né, a esse endereço eletrônico, né, se ela responderia ou não responderia. Já que ele fala que se ele possuir o endereço eletrônico, ele não se sujeitaria ao parágrafo 1º. Então é uma situação ali a tomar cuidado. Aqui no parágrafo 5º, trata-se ali então de um privilégio a esse banco de cadastro para permitir que as empresas cada vez mais estejam se cadastrando e tudo mais. Parágrafo 6º, para os fins do parágrafo 5º, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário. Essas informações ali do REDSIM, elas irão para o Poder Judiciário, para ele poder fazer essa citação, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado da REDSIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Existe ainda essa necessidade de tomar cuidado com relação ao sigilo fiscal, com relação ao tratamento de dados pessoais. O que deve haver é um compartilhamento com relação às informações de endereço eletrônico, em regra. Não com relação a questões fiscais nem de dados pessoais. 247 também foi alterado, mais um artigo que fala a respeito de citação. Vai falar lá, a antiga, né? Antigamente dizia-se a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Agora ele vai, como ele foi modificada a regra já não é mais o correio, a regra é o meio eletrônico, ele vai só mudar isso. Vai falar, a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Aqui são situações em que não pode ser feita a citação. Não pode ser feita a citação. Antigamente não podia ser feita a citação por meio do correio. Agora não pode ser feita nem pelo correio, nem pelo meio eletrônico. Que são aqui ações de Estado. Algumas situações ali em que o réu está, por exemplo, em uma situação de tutela, de curatela. Situações em que ele teria uma dificuldade ali em ser citado, ele teria uma dificuldade em compreender uma possibilidade, né, de ter dificuldade, não necessariamente ele tem dificuldade, mas existe ali uma presunção de que existe essa possibilidade dele não compreender a citação, de acabar não respondendo aquele processo. Então, existe essa necessidade de ser citado por um oficial de justiça, em regra, né? Oficial de justiça. Aqui, com relação ao citando incapaz, o citando incapaz também existe essa necessidade, também por um motivo similar, né, pelo mesmo motivo. Quando o citando for pessoa de direito público, aqui, com relação à pessoa de direito público, antigamente nós tínhamos a regra que ele era citado pelo meio eletrônico, em regra, né? Ele era citado pelo meio eletrônico, em regra. Agora teremos que ver como fica exatamente essa modificação, já que a lei ela somente traz essa modificação aqui. Ela não trata a respeito dos incisos. Os incisos aqui eles podem ser encontrados no CPC na sua íntegra, né? Isso não foi modificado. A única modificação foi do 247. Temos que ver ainda exatamente como que isso vai ser aplicado, mas em regra não tem ali nenhuma alteração com relação à pessoa de direito público. Antigamente dizia-se que ele não era citado por correio, já que ele era citado pelo meio eletrônico. Inciso 4. Quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Aqui faz sentido, já que se não tem como ser entregue ali, não tem como ser entregue correspondência, não fazia sentido ele ser citado pelo correio. Agora também temos mais uma dúvida aqui, porque pode ser que não chegue o correio, mas pode ser que chegue a internet, ele pode ser citado pelos meios eletrônicos. Perceba aqui que a lei, então, alterou o artigo 247, só que ela, ao não alterar alguns dos seus incisos, acabou trazendo situações, de certa forma, um pouco incompreensíveis, né? São situações que ainda precisarão ser um pouquinho mais abordadas a respeito pela jurisprudência. Então, tanto o inciso 3 quanto o 4, eles já têm ali uma complicação prática. O 5º, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma,
Se o autor pediu outra forma de citação, se ele apresentar alguma justificativa que seja viável, a citação pode não ser feita nem pelo meio eletrônico e nem pelo correio. E, por fim, o último artigo aqui que foi alterado para que faz sentido aqui para a gente, na nossa realidade de prova descrevente do TJ de São Paulo, é o 397. O 397 ele trata de provas. São ali meios de produção de prova, ele fala de exibição de documento ou coisa. É uma forma, então, da pessoa provar alguma coisa, ela solicita aquela exibição de um documento ou alguma coisa que está ali na posse de outra pessoa, que não está com ela. Aqui a alteração ela é pequena, ela é muito pequena. O que temos aqui de distinção é que antes ele falava que o pedido formulado pela parte conterá a individuação, aqui é a legislação antiga, a individuação tão completa quanto possível do documento ou da coisa. Ele fala descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa ou das categorias, aqui ou das categorias de documentos ou de coisas buscadas. Aqui ele alterou, ele criou essa nova possibilidade de uma descrição por categoria, seria ali uma descrição, é difícil até de explicar, né? A gente ainda tem que entender como isso será exatamente aplicado, mas possivelmente ali ele está colocando de uma forma um pouco mais ampla, a descrição ela pode ser um pouquinho mais ampla, ela não precisa ser tão pormenorizada assim. E os outros incisos, eles têm a mesma finalidade aqui do inciso 1, ele tem a finalidade de inserir essa figura das categorias. Ele fala a finalidade da prova com indicação dos fatos, que se relacionam com o documento ou com a coisa ou com as suas categorias, mesma coisa. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria. Perceba aqui que ele traz uma ampla margem ali de interpretação. Tá? Então, essa é a situação que nós temos aí com relação ao 397. Estamos finalizando, então, o nosso estudo. Eu acredito que conseguimos passar bem aí a respeito dos assuntos mais importantes, que existem possibilidade de cair na sua prova, já que, como nós conversamos no início do vídeo, então existe sim essa possibilidade. Se eu fosse te dizer se eu acredito que vai cair ou não, eu chutaria que não, tá? Eu acredito que existe uma possibilidade menor de cair do que outras matérias, em razão do medo que às vezes eles têm com relação a anulações. Mas eu diria para você tomar cuidado com esse assunto, tá? Toma cuidado e tenta memorizar ele da mesma forma, porque a gente não pode prever, a gente não pode dar um chute no escuro e deixar de estudar uma matéria. Não dá para deixar de estudar uma matéria, o edital ele já é curtinho, dá para estudar tudo sem problema nenhum, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula, deixe o seu joinha aí, tratamos aí de uma lei em primeiríssima mão, ainda tem pouquíssimo conteúdo tratando a respeito dessa lei, tá bom? Espero que você tenha gostado então. Deixe então o seu joinha, compartilha, ativa o sininho e se inscreva, não esquece, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.